No vídeo de hoje eu vou te ensinar como construir inteligência emocional de uma forma prática. Muitas pessoas por aí falam desse termo, inteligência emocional. Muitas pessoas da área do coaching utilizam esse termo, só que muitas vezes as pessoas não entendem exatamente como desenvolver isso. Muito se fala sobre o assunto, mas pouco se ensina de como construir inteligência emocional na forma prática. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar justamente isso. Meu nome é Ângelo Piazza, eu sou terapeuta breve, pós-graduado em neurociência do comportamento, especialista em transtornos emocionais graves, e nesse canal eu trago conteúdos diários te ensinando a ter uma vida mais saudável, mais leve através da neurociência e através também de conhecimentos sobre saúde mental. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você para um minutinho aqui, clica aqui nesse botão de se inscrever que você vai receber todos os dias esses tipos de conteúdos para você fortificar ainda mais a sua vida. Vamos lá então. Inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional nada mais é do que a capacidade humana que nós temos de nos conectar com as nossas emoções para conseguirmos tirar o nosso melhor no momento que nós precisamos disso. Ou seja, inteligência emocional é a capacidade que eu tenho de me conectar comigo mesmo e tirar o meu melhor nas situações. Também de me conectar com as outras pessoas e tirar o melhor delas nas situações. Nada mais é do que inteligência emocional é a sua capacidade de não controlar as suas emoções, como muitas pessoas dizem, que as emoções não são coisas que nós controlamos, mas a sua capacidade de gerenciar as suas emoções quando elas aparecem, de você entender o que está acontecendo e o que você vai fazer com isso. Vou te dar um exemplo. Imagina que alguém vem, você estaciona seu carro no shopping ou no mercado, você estaciona seu carro e quando você volta, você percebe que alguém bateu um carrinho de supermercado no seu carro e ficou um arranhão. Qual que é a emoção que você deveria sentir nesse momento? Muitas pessoas vão trazer aquela ideia de que você precisa superar as suas emoções e não sentir nada, como se uma pessoa com inteligência emocional fosse uma pessoa que não sente nada, fosse como um monge que olharia para aquilo e falaria: olha, ainda bem que eu não estava no carro e eu não fui acidentado e as pessoas não bateram em mim. Isso... Não, uma pessoa com inteligência emocional, ela vai sentir raiva, ela vai olhar para aquilo e falar: nossa, mas por que fizeram isso? Qual que é a diferença? É a intensidade que isso aparece. Inteligência emocional também se mede através da emoção certa, no momento certo e na intensidade certa. Então, aquele momento, ele pede com certeza uma raiva, uma frustração, um sentimento ruim por alguém ter feito isso com o seu carro, no caso. É a situação, é a emoção certa. É a situação certa? Claro, é uma situação que você deve sentir raiva mesmo, uma situação que você deve ficar frustrado. Só que o que importa é a intensidade. Você não vai ter uma intensidade exacerbada de querer bater numa outra pessoa ou de enlouquecer no meio do shopping. Então, ou no mercado, no caso. Então, essa intensidade é o que vai mostrar que se você tem inteligência emocional ou não. Então, inteligência emocional, de novo, é você se conectar com a emoção certa, no contexto certo, na intensidade certa. Então, quando isso sai dos limites, a gente percebe que é uma pessoa que não tem inteligência emocional. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma criança em casa, ou você conhece alguém que tem uma criança em casa, e essa criança vai lá e derruba um copo. Aí o pai olha, ele fica frustrado, né? A emoção certa é ficar frustrado quando acontece aquilo? Pode ser que seja um copo que ele gostava muito, era uma xícara favorita dele. Ele olha para aquilo e se sente frustrado, sente raiva. É a emoção certa? É uma emoção correta, não é uma emoção errada. É um contexto certo? Pode ser ele ficar frustrado, ele sentir raiva porque era uma xícara que ele gostava muito. Mas a intensidade, ele vai lá e começa a bater na criança, começa a xingar a criança. É a intensidade certa? Não é a intensidade certa. Então isso mostra um sintoma de falta de inteligência emocional. Então eu gosto de explicar isso por quê? Porque muitas pessoas por aí te trazem uma percepção de como se as emoções fossem uma coisa ruim que você precisa superá-las. Como se uma pessoa com inteligência emocional é uma pessoa que não sente raiva. Uma pessoa com inteligência emocional é uma pessoa que não fica ansiosa. Uma pessoa que não sente medo. Não, as emoções não são algo ruim. Emoções são nada mais do que respostas corporais frente a estímulos que você recebe. O seu cérebro produz respostas ao estímulo que recebe. E uma pessoa com inteligência emocional não é uma pessoa que superou e não sente mais nada. Isso não é inteligência emocional, isso é doença. Uma pessoa que não sente mais nada é uma pessoa doente ou uma pessoa que já morreu. Vamos lá. Então, Ângelo, eu quero desenvolver inteligência emocional. Como é que eu faço? A gente tem dois caminhos muito importantes. O primeiro, se você já está em um transtorno emocional, ansiedade, depressão,
crise de pânico, você carrega um trauma e você não consegue viver de uma forma saudável, de uma forma normal, você precisa fazer terapia. Por que eu digo isso? Por que eu estou começando dessa forma? Porque muitas pessoas por aí vão te ensinar o seguinte: vão te ensinar que se você começar a desenvolver inteligência emocional, se você começar a ler vários livros de autoajuda, se você começar a profetizar palavras para você mesmo, a você repetir coisas na sua mente, a você criar cenários na sua mente, você vai desenvolver inteligência emocional. Mas na verdade, se você está com um problema e você só começa a fazer essas coisas, você esconde o seu problema, você suprime o seu problema. É a mesma coisa que, imagina, você tem uma perna quebrada, e em vez de você ir no médico para ajustar a sua perna quebrada, você começa a correr com a sua outra perna. Em algum momento, essa perna quebrada, o seu corpo vai se acostumar com aquela perna quebrada, vai se adaptar com aquela perna quebrada, e você vai compensar colocando peso na outra perna. E de repente você vai estar com uma perna super fraca, uma perna mais fortalecida, só que o seu tronco já está invertido, porque você faz peso para essa aqui e solta aqui, e aí você cria um monte de problemas. Você pensa que resolveu o seu problema, porque não está mais percebendo ou sentindo aquela dor, mas você cria inúmeros outros problemas. E quando você faz isso, quando você tem um problema... E quando você faz isso, quando você tem um problema e você não olha e não resolve ele, você fica igual essa pessoa que começa a correr com uma perna e deixa a outra sem ser tratada. E aí você começa a desenvolver outros problemas. Aí você já tinha a perna quebrada, agora você já tem um problema de coluna, agora você já tem um problema de uma outra perna que ficou muito fortalecida e outra não. E aí você desenvolveu vários outros problemas que não precisavam acontecer. Então, se você percebe que você tem algum transtorno emocional não tratado, o primeiro passo para você desenvolver inteligência emocional é resolver isso. É o exemplo que eu dei. Você está com uma perna quebrada, você busca um médico responsável por aquela área para você resolver essa perna quebrada. Então, se você tem algum transtorno emocional, você precisa de uma terapia para resolver esse problema. Esse é o primeiro passo que você precisa ter para desenvolver inteligência emocional. Se você precisa de ajuda com isso, eu convido você a clicar no primeiro link da descrição e você entrar em contato comigo para a gente conversar, para você entender se a terapia breve é realmente um caminho para você resolver o seu problema. Agora imagine o seguinte, imagine que você ou não tem um transtorno emocional que te impede de viver. Lembrando, quando que eu preciso fazer terapia? Quando eu tenho um transtorno emocional que me impede de ter uma vida normal. Quando me impede de ter liberdade emocional. Então eu vou fazer terapia. Ok, Ângelo, eu não tenho isso. Ok. Então, como é que eu desenvolvo agora a inteligência emocional? Já resolvi, eu não tenho esse problema, mas eu preciso desenvolver a inteligência emocional. Você precisa dos 5 padrões de memórias curativas para você ter uma vida saudável e com inteligência emocional. Não sei se algum dia você já parou para pensar, mas o seu cérebro, você já sabe que ele precisa de, quem sabe, nutrientes para conseguir se desenvolver de uma forma saudável, para você ter uma vida saudável. Seu cérebro, seu corpo precisam de nutrientes. Você vai precisar de água, você vai precisar de oxigênio, você vai precisar da alimentação correta. Algumas vezes você vai precisar de suplementação. Algumas vezes você vai precisar tomar algum remédio para organizar os seus hormônios, caso eles estejam errados. Você vai precisar de suplementos, você vai precisar de alimentos, você vai precisar de água, você vai precisar de hidratação. Só que pouco é falado, mas o nosso cérebro, além disso, ele precisa de padrões de memórias para ele se desenvolver de forma saudável. Lembra, o nosso cérebro ele tem essa complexidade. Segundo a teoria da hipótese social do cérebro, que é uma hipótese afetiva que eu confio muito depois de ter estudado sobre isso, a complexidade do nosso cérebro ela se dá devido à capacidade social que ele teve que desenvolver ao longo do tempo para sobreviver entre a espécie humana, né? Nós precisamos desse meio social para se desenvolver. E esse nosso cérebro, ele precisa de padrões de memórias. Você já parou para perceber por que você vicia nas redes sociais? Porque as redes sociais criam de forma falsa esses padrões de memória. Você já parou para pensar por que existem marcas tão grandes que fazem as pessoas ficarem numa fila por semanas, às vezes, para comprar, quem sabe, um dispositivo de aparelho de telefone, ou quem sabe um videogame, ou quem sabe uma peça de roupa, ou quem sabe um show? Porque essas marcas, esses artistas, esses locais, eles simulam esses 5 padrões de memórias no seu cérebro. E agora você vai entender e você vai aprender sobre isso. Vamos lá. O primeiro padrão de memória que a gente tem, que a gente precisa para ter uma vida saudável, é o pertencimento. É a sensação de que eu pertenço ao meio que eu estou. É a sensação de que eu faço parte de alguma coisa. E a gente pode ver aqui, por exemplo, a gente pode ver o exemplo da Apple.
A Apple faz isso muito bem. Ela traz a ideia, ela constrói na sua cabeça a ideia de que se você tem um Apple, você faz parte de uma comunidade que está acima das outras pessoas. Você já parou para pensar nisso? Se eu tenho um Apple, é como se eu tivesse com um sistema mais avançado, como se eu tivesse um sistema premium, como se eu fizesse parte de um grupo seleto de pessoas que tem um dispositivo Apple ou que tem um celular que está acima da média. E as pessoas começam a se encaixar nisso. As pessoas começam a se ver nisso, como se, eu tenho um Apple, eu faço parte desse ecossistema Apple. Então, por exemplo, esse exemplo da Apple é só um, a gente pode olhar para outros, para, por exemplo, marca de roupas. A gente teve um tempo atrás onde crianças compravam peças de roupa caríssimas, que não faziam sentido se a gente parar para pensar, mas porque elas queriam fazer parte de um grupo específico. E aí começou aquelas coisas de uma criança pagar 50 mil reais num cinto que era tipo um plástico que não tinha sentido nenhum, só porque tinha uma marca muito forte por trás. E as pessoas gastavam esses rios de dinheiro por quê? Porque elas queriam se sentir pertencentes a alguma coisa. Então, da mesma forma como vários lugares falsificam essas memórias, nas redes sociais também muito acontece disso, porque você pensa que você está fazendo parte de um grupo socialmente ali naquela rede social, mas na verdade você não está. Você está na frente de um celular. Por mais que tenha uma pessoa do outro lado, você está interagindo com o celular, com outra pessoa que está interagindo com o celular pelo outro lado, e você pensa que você faz parte de um grupo. E é por isso que você fica, não só você, mas nós, ficamos tão viciados nas redes sociais. Porque a gente tem essa ideia de pertencimento, pertencemos a alguma coisa. Então você precisa criar essas memórias de pertencimento, só que não memórias de açúcar, como eu digo. Redes sociais, excesso de ficar muito em telas, a gente cria memórias de açúcar. O que são memórias de açúcar? Aquelas memórias que produzem uma sensação boa naquele momento, mas que não nutrem o que a gente realmente precisa. E quando eu digo você desenvolver memória de pertencimento, eu estou falando para você criar memórias de pertencimento reais com as pessoas que você ama, com o seu meio da sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas de um meio social que você frequenta, quem sabe o grupo do futebol, o grupo da igreja, o grupo das pessoas que fazem tricô, né, dando exemplo para todos os lados aqui. Então você encontra seu hobby, você está no meio dos seus amigos, você está no meio das pessoas que gostam, têm o mesmo hobby que você, da mesma fé que você, do mesmo trabalho que você, do mesmo estudo que você, e você começa a criar memórias com essas pessoas. Memórias de pertencimento, que você pertence a alguma coisa. Você consegue isso no jogo de futebol, onde todo mundo torce o mesmo time, se sente pertencente a alguma coisa, mas você pode ir também para uma coisa bem simples, se conectar com a sua família, se conectar com seus amigos mais próximos, para você se sentir pertencente. E essa memória é um tipo de padrão de memória que cura, traz restauração emocional e também desenvolve inteligência emocional. A segunda delas é memória de importância. Por que importância? Veja bem, aqui a gente começa a perceber o que faz as pessoas viciarem tanto em redes sociais. O que é memória de importância? Imagina que você está ali, você posta alguma coisa, você faz uma live no TikTok ou no Instagram ou coisa do tipo, e você começa a receber um monte de likes. De repente você começa a se sentir super importante. E essa percepção do cérebro de estou aqui no Instagram, estou no TikTok recebendo muito likes, ele começa a perceber, opa, aqui eu sou importante. De repente você começa a ficar viciado em buscar mais likes e querer mais comentários e querer mais validação. E você começa a se sentir importante, mas você começa a buscar essa importância através de métricas que não são tão relevantes. Porque a sua importância não está em likes do Instagram, não está em número de comentários, em número de visualizações, mas a sua importância está em quem você é, naquilo que você exerce, nas coisas que você faz pelas outras pessoas, ou nas coisas que você faz para você mesmo, coisas que você gosta de você mesmo. Então essas memórias de importância, elas também muitas vezes são falsificadas pelas redes sociais e isso faz as pessoas viciarem. Então você percebe que esses 5 padrões de memórias que eu estou te ensinando, a gente está no segundo, eles fazem você ter mais saúde, te trazem restauração emocional, mas ao mesmo tempo são esses padrões de memórias que muitas empresas por aí atacam para manipular a sua atenção, porque elas sabem que se você tiver esses padrões de memórias dentro do produto que elas vendem, você vai ficar viciado nelas, porque você vai ter essa sensação muitas vezes sem saber. Se você assistiu esse vídeo, agora você já sabe o que as pessoas estão fazendo, o que as empresas estão fazendo para manipular você. Então presta muita atenção nisso e cuidado para não desenvolver várias memórias de açúcar que não te produzem realmente o que você precisa. Então essa memória de importância, como é que você faz? Você pode desenvolver essa memória de importância através de fazendo algo relevante para você, você buscando um hobby, por exemplo,
porque quando você desenvolve um hobby, você mostra, não, eu sou importante, eu estou fazendo algo por mim. Ou você faz algo pelos outros e você sente a importância de estar fazendo um trabalho para as outras pessoas. Ou você vai lá e começa a estudar alguma coisa, você começa a desenvolver a sua capacidade intelectual, você começa a se sentir importante também. Eu não estou falando do importante de você sentir melhor que as outras pessoas, de superioridade, não. Eu estou falando de você sentir importante do ato de utilidade, de você sentir que você tem utilidade. E essa utilidade, ela traz um sentimento de importância. Eu tenho importância, eu produzo alguma coisa, eu faço alguma coisa, eu cuido de mim, eu cuido dos outros, e esse sentimento de importância faz você também desenvolver inteligência emocional. O terceiro, conexão e amor. O que é conexão e amor? Conexão e amor, eu não estou falando apenas daquela percepção de amor do sentido relacionamento amoroso. Eu estou falando de amor com a sua família, estou falando de amor com seus amigos, estou falando de amor com as pessoas do seu trabalho, por exemplo, estou falando de conexão e amor com as pessoas que, quem sabe, têm um hobby parecido com o seu time de futebol, por exemplo, né? Quem nunca desenvolveu uma conexão de amor com um time ou com alguma coisa desse tipo, simplesmente não sabe nem explicar. Quem sabe um amor por um artista famoso, uma banda famosa, um time famoso. As pessoas não sabem nem explicar, mas elas sentem uma conexão e amor ali, e isso também produz esse pertencimento e esse desenvolvimento emocional muito importante que nós precisamos ter. Mas mais importante do que se conectar com coisas, ou com ideias, ou com questões desse tipo, se conectar em amor com as pessoas que são importantes para você. Sua família, sua esposa, seus filhos, seus amigos, sua família. Essa conexão de amor faz você também desenvolver inteligência emocional. Quarto ponto, autorresponsabilidade e limite. O que é isso? É a ideia de que você tem limites. Muitas pessoas sofrem porque elas não impõem limites para elas e para as pessoas que estão ao redor. Eu já atendi várias pessoas que me buscaram em relacionamentos que não estavam felizes porque não sabiam impor limites no outro lado. Muitas pessoas também que tinham problema com pais ou com filhos no mesmo sentido porque não sabiam impor limites. E a partir do momento que você não impõe limites, você não desenvolve a sua autorresponsabilidade, e eu digo autorresponsabilidade do quê? De falar assim, eu sou responsável por definir os meus limites, eu sou autorresponsável para dizer o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer, porque eu sei o que é melhor para mim. Isso não é egoísmo, é a sua capacidade de entender as suas emoções e se conectar com você e tirar o seu melhor. Porque enquanto você não se conecta com você para tirar o seu melhor, você não consegue se conectar com ninguém para tirar o melhor de ninguém. Então essa ideia de autorresponsabilidade e limites é o quarto fator principal de você desenvolver inteligência emocional. Se você fizer todos os outros, mas você não desenvolver autorresponsabilidade, não impor limites para você e para as pessoas ao seu redor, você sempre vai estar vítima, você sempre vai estar sofrendo porque você não está vivendo de acordo com o que você precisa viver para tirar suas emoções e se conectar com você da melhor forma possível. E quinto e último, memória de crescimento. Se você não tem memória de crescimento, você adoece, literalmente. Por quê? Porque o ser humano ele foi feito para se desenvolver, para ele crescer. E quando eu digo, eu não estou falando do crescimento apenas profissional. O crescimento profissional é muito importante também. Mas eu digo crescimento profissional, eu digo crescimento intelectual, eu digo crescimento nos seus relacionamentos, você vai melhorando, você vai se desenvolvendo. Eu digo o crescimento na sua saúde e melhorando a sua saúde, melhorando a forma como você se enxerga. E melhorando também a forma como você se conecta com as outras pessoas. Então você precisa ter memória de crescimento. Eu lembro uma vez que eu atendi uma moça que ela falou que ela tinha vivido por 20 anos fazendo tudo o que o marido dela pedia que ela fizesse. Ela tinha deixado de seguir a faculdade que ela tinha começado, ela tinha deixado de fazer o trabalho que ela tinha porque ela queria agradar o marido sempre. No final das contas, o marido dela largou ela e ela chegou até mim falando assim, Ângelo, eu não sei o que aconteceu. Você consegue entender o que aconteceu para essa mulher? Com os conhecimentos que eu trouxe para você hoje, você já pode perceber. Ela não tinha imposto limites, ela não desenvolveu autorresponsabilidade, porque ela começou a viver pela outra pessoa e não por ela mesma. Ela deixou os sonhos dela de lado por alguém, então ela não teve a capacidade de impor limites nessa pessoa e falar assim, opa, eu te amo, ok, mas eu quero fazer isso porque eu amo fazer isso. Ela não impôs autolimites e ela não desenvolveu memória de crescimento. Como ela não desenvolvia memória de crescimento e não impunha limites, a outra pessoa que estava com ela não via valor nela. E isso é muito forte. Não via valor nela. Porque ela não via valor nela, então a outra pessoa também não via valor nela. Então ela foi lá e acabou sendo deixada de lado. Quando ela entendeu isso, a gente começou um trabalho profundo com a terapia e ela conseguiu desenvolver os limites que ela precisava impor na vida dela, na vida dos outros, autorresponsabilidade. E também começou a desenvolver memória de crescimento, porque ela voltou a fazer aquilo que ela amava, ela voltou a buscar os estudos e depois ela ficou uma mulher muito mais forte do que antes, com um relacionamento novo, com uma pessoa nova que via valor nela, porque ela mesma via valor nela.
Então, esses 5 padrões de memória são fundamentais para você que precisa desenvolver uma inteligência emocional forte e profunda. Eu duvido que você já tenha visto algum vídeo na internet que te ensinou sobre inteligência emocional tão profundamente quanto esse vídeo aqui. Então eu convido você a deixar uma curtida se você chegou até aqui. Fale assim, ó, eu cheguei até o fim, eu entendi sobre os 5 padrões de memórias curativas. Deixa alguma mensagem só para eu saber que você chegou até aqui, porque se você chegou ao final desse vídeo, você teve um conhecimento profundo sobre neurociência e inteligência emocional. Convido você a se inscrever nesse canal, me seguir aqui, porque todos os dias eu trago conteúdo sobre neurociência, sobre inteligência emocional e saúde mental, para você ter uma vida mais leve e feliz. Vejo você no próximo vídeo.